Hoje eu acordei com a notícia de que houve um tiroteio em massa no Canadá. Esse país geralmente é citado como referência para os pró-armamentistas, porque é um país onde há muitas armas e poucos homicídios no geral. Por isso, o que eu quero fazer hoje com vocês é analisar um livro que eu li esses últimos dias aqui. É um livro muito citado pelos conservadores no YouTube. É uma das referências irrefutáveis deles contra o desarmamento e que se chama Mentiram para mim sobre o desarmamento. Os autores são Flávio Quintela e o Bené Barbosa. O que eu vou fazer vai ser ler alguns trechos do livro, algumas citações do livro, e depois comentar apresentando algumas fontes, ou várias fontes, na verdade. O livro não é muito sistemático, ele se propõe a desmontar algumas mentiras sobre o desarmamento, então cada capítulo eles derrubam uma mentira, eles retomam constantemente os mesmos temas em diferentes capítulos. Por isso eu resolvi dividir em 3 partes essa série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre o estado de desarmamento, qual o papel do Estado em não querer que a população esteja armada ou querer que esteja armada, então a gente vai analisar isso. Na segunda parte eu vou falar sobre o papel das armas, qual é a função das armas, e no terceiro vídeo eu vou falar sobre o desarmamento e os cidadãos. Logo no primeiro capítulo já começam assim: quando todas as armas estiverem sob o comando do governo, ele poderá fazer qualquer coisa com seu povo, sem nenhuma resistência, sem nenhum risco de ser deposto ou combatido. Ou seja, o desarmamento da população tem um único objetivo: controle social. E eles mesmos levantam o argumento de que isso soa como uma teoria conspiratória, né? Na verdade não é teoria conspiratória, isso aqui é o princípio básico da ciência política, da compreensão do que é a política, do que é viver em sociedade, do que é viver no Estado. E é muito curioso ter que falar isso porque o Flávio Quintela, que é um dos autores do livro, ele se identifica como alguém que traduz livros de filosofia política. Então isso é algo que ele deveria saber, então, há muito tempo. Pois é uma definição básica do que é Estado. Eu vou citar aqui um trecho do Max Weber, que é considerado o pai da ciência política e a definição mais aceita nessa área. O Max Weber diz o seguinte: o Estado é uma comunidade humana que exitosamente reivindica o monopólio do uso legítimo da força física no interior de um determinado território. O Estado é considerado a única fonte de direito ao uso da violência. Portanto, para nós, política quer dizer lutar para o compartilhamento do poder ou o esforço para influenciar a distribuição do poder, seja entre os Estados ou entre grupos no interior de um Estado. Esse trecho está no livro dele chamado A Política como Vocação. Ou seja, a definição clássica de Estado é justamente isso. É aquele grupo, aquela instituição, as instituições, o regime que detém o uso legítimo da violência. Ou seja, apenas o Estado pode aplicar a lei, apenas o Estado pode aplicar a força física, pode ter instituições, instâncias de repressão, a polícia, o exército, os tribunais. Essa é a função do Estado. A função do Estado é deter o poder da violência e evitar com que a população se mate, com que a população roube, com que os cidadãos destruam as coisas. Esse é o papel do Estado. Quando a gente escolhe, e vamos botar escolher entre aspas, porque a gente não escolhe, a gente nasce no Estado, mas quando a gente escolhe viver no Estado, numa sociedade estatal, a gente escolhe viver sob essas leis. As leis penais, as leis tributárias, as leis civis. Então nós escolhemos estar nessa sociedade e viver de acordo com essas leis. Se você não aceita essas leis, e você pode voluntariamente se recusar a aceitar essas leis, você é um criminoso. Então você pode roubar, pode matar, pode sonegar imposto, pode ser corrupto, mas aí você está fora da lei e você está contra o Estado. Ou você pode optar também, se você quiser, se mudar para outro estado, para outro país, no qual haja leis que correspondem às suas expectativas. Se você é pró-armamentista, vá lá para os Estados Unidos, vá para o estado onde você possa comprar armas à vontade. Mas se você decidiu viver no Brasil, se você escolheu viver no Brasil, você, em tese, está aceitando as regras, as leis existentes no Brasil. Você está aceitando o papel do Estado no Brasil, que são decididos de acordo com a nossa representação. A gente vota nos candidatos, a gente vota nos deputados, vota nos senadores, confiando com que eles vão passar leis que defendam os nossos interesses. Então esse é o papel da política. É de você, enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto representante também. Você também pode se candidatar a cargos públicos se quiser. Então, enquanto membro desse Estado, atuar para que o Estado haja em seu favor. Prosseguindo, uma outra citação do livro deles, consegue ver que cada cidadão de bem que entrega sua única forma de defesa está perdendo a guerra contra o Estado? Primeiro quero observar sobre cidadão de bem, que eu acho uma expressão horrorosa, uma expressão medonha mesmo, porque dá a entender que um segmento da sociedade são cidadãos de bem e o resto são cidadãos do mal, são os vilões. Para mim isso é péssimo, e quem se identifica com cidadão de bem também geralmente nossa. E essa visão de nós, cidadãos contra o Estado, uma visão bastante disseminada agora no YouTube, entre certos
youtubers de direita, certos libertários, né, que o Estado é o inimigo, que o Estado é o opressor, que o Estado quer nos controlar. Eu acho que a gente pode fazer um vídeo depois, posteriormente, só sobre isso, só sobre o papel do Estado enquanto opressão, mas eu tenho com certeza que essas pessoas que falam mal do Estado devem ao Estado muito mais do que elas imaginam também. Em seguida, eles comparam o modelo brasileiro, que propõe a dissolução das milícias, né, o modelo histórico brasileiro que propõe a dissolução das milícias, com o modelo histórico dos Estados Unidos, com a manutenção das milícias, que foi um modelo revolucionário norte-americano. Né? Quando houve a Guerra da Revolução, lá, a Revolução Americana, as milícias, que eram cidadãos comuns armados, eles foram uma parte fundamental da guerra contra os britânicos para a independência do país. Então, na Constituição norte-americana há uma emenda constitucional, a segunda emenda, que defende o direito de formação de milícias e de porte de arma, de posse de arma. Então eu vou ler aqui a emenda da Constituição norte-americana, que diz o seguinte: sendo necessária à segurança de um Estado livre a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Essa é a segunda emenda. Na verdade, a tradução não está das melhores, essa é uma tradução que está no livro deles. Na verdade, no artigo em inglês diz well-regulated militia, então seria uma milícia bem regulamentada. E quem regulamenta a milícia é o Estado. Então, a segunda emenda, ela defenderia a existência desses grupos paramilitares, nessas milícias, esses grupos de cidadãos armados, mas que fossem regulamentados. Há um grande debate entre advogados constitucionais norte-americanos, né? É um debate acalorado, realmente. Há quem defenda a segunda emenda, há quem seja contra a segunda emenda, há quem propõe a revisão da emenda, mas no geral os pró-armamentistas se fiam na segunda parte, né, que é o direito de portar armas não deverá ser infringido, enquanto que os desarmamentistas defendem as milícias bem regulamentadas. Então, poderia existir essas milícias, mas desde que houvesse uma fiscalização, uma regulamentação estatal para saber o que eles estão fazendo também, né? Porque um grupo armado ali vagando pelas florestas do país também é uma coisa muito estranha. Por outro lado, esse lance da Constituição dos Estados Unidos é uma coisa complicada porque eles tratam o documento como se fosse um documento intocável, como se fosse um texto sagrado, que nunca pudesse ser questionado, nunca pudesse ser mexido. O próprio Thomas Jefferson, que foi um dos autores da Constituição, um dos redatores da Constituição, foi alguém que propôs que ela deveria ser revisada periodicamente. Eu vou citar um trecho aqui de uma carta que ele escreveu para o Madison, no qual ele diz o seguinte: cada Constituição, então, e cada lei expira naturalmente ao final de 19 anos. Se for aplicada por mais tempo, é um ato de força, e não é um direito. Pode-se dizer que a geração seguinte, exercendo de fato o poder de revogação, isto as liberta como se a Constituição ou a lei houvesse sido limitada de maneira expressa a apenas 19 anos. Então, o Thomas Jefferson propõe que cada geração, cada nova geração, refizesse as leis, redefinisse as leis. Porque você não pode pegar uma lei, né, como uma Constituição como a americana de 1787 e tratá-la como se ela fosse atual. Naquela época, eles tinham outros perigos, né? Não era apenas o perigo da Revolução, não era apenas o perigo do Império Britânico, mas também havia os povos indígenas, havia outro tipo de conflitos no qual talvez fizesse sentido estar armado o tempo todo. Hoje em dia, século XXI, 2018, não há nenhuma necessidade com que um americano normal, um cidadão norte-americano normal, precise andar com um revólver na cintura, sabe? Então não faz sentido. Não é faroeste mais, a gente não está vivendo, sabe, no período colonial, não tem necessidade. Então é uma coisa assim que, no caso do Thomas Jefferson, ele propõe que fosse revisado periodicamente a cada nova geração, porque assim, nós que nascemos hoje não estaríamos obrigados a viver sobre leis dos nossos antepassados de 300 anos atrás. Ainda nessa ideia de lutar contra um governo opressivo, né, eles apresentam o caso da Inglaterra, de umas citações de uns autores ingleses que diz: as armas nesse raciocínio são, acima de tudo, instrumentos de liberdade e garantias de direito, ou seja, o povo lutando contra a opressão, contra os estados opressivos. As armas vão além da proteção de um direito individual. Elas são a única garantia de que, diante de um governo despótico, o povo terá como reagir e lutar pela liberdade. Ou seja, isso é muito bonitinho, né? Muito interessante, né? A população se levantando contra um governo ditatorial, totalitário, despótico. Você ou seu tio vai pegar o teu revólverzinho calibre 22 lá, o 38, e vai sair na rua lutando contra exércitos armados, né? Contra tanques de guerra, contra soldados com fuzis. Me parece assim muito emblemático, né? A Revolução Francesa, né? O povo invadindo a Bastilha para roubar as armas lá e lutar contra a opressão. Mas na prática a gente sabe, historicamente, que os movimentos de resistência, os movimentos revolucionários, eles ocorrem em algumas circunstâncias. Geralmente quando toda a população está insatisfeita, uma grande revolta popular, que aquilo ali já não pode ser contido mais, então as pessoas vão e pegam as armas e vão para combater o exército, vão para combater o governo opressor, ou quando pequenos grupos, né, pequenas milícias, pequenos grupos de resistência
potência surgem para poder fazer guerrilha, na verdade. Uma tática de guerrilha para fazer pequenos alvos estratégicos, que foi o caso durante a resistência francesa, por exemplo. A resistência francesa, o pessoal eram pequenos grupos que iam fazendo uma guerra de guerrilha mesmo. Vamos lá, atacam um general, atacam um soldado, fazem sabotagem. Então, essa ideia de que você vai pegar um revólver e sair lutando contra tropas altamente treinadas é uma ficção, é um delírio. Ainda falando sobre a Inglaterra, eles dizem o seguinte: segundo dados de 2013, a taxa de crimes violentos na Inglaterra é 80% maior do que a americana, numa comparação per capita. A fonte que eles apresentam é de um tabloide britânico chamado Daily Mail, que é um jornaleco patético, é motivo de piada de fato, porque eles têm umas notícias totalmente sem pé nem cabeça. Vou mostrar algumas capas para vocês aqui de algumas manchetes do Daily Mail. Agora, comida de bebê e biscoitos estão ligados a câncer. Risco de demência aumenta se você morar perto de uma rua movimentada. Milhões estão comendo comida halal sem saber. Comida halal é comida preparada pelos rituais islâmicos. Então eles pegam uma fonte altamente duvidosa, né? O Daily Mail, sinceramente, gente, Daily Mail é jornaleco de enrolar peixe, sabe? É uma coisa assim que ninguém leva a sério esse jornal, é motivo de piada de fato. Mas, em parte, a afirmação de que a Inglaterra tem mais crimes violentos é verdade, não é 80%, né? É um pouquinho maior só, não é assim tão exageradamente maior do que os Estados Unidos. Por outro lado, quando a gente fala em número de mortes por arma de fogo, então a diferença é brutal. Vou pôr vários links aqui para vocês do Bureau of Justice Statistics, Violent Crimes, esse é dos Estados Unidos, e 2 na Inglaterra, Office for National Statistics, vai mostrar crimes na Inglaterra e depois o tipo de armas usadas nos crimes. E depois tem outro link que é uma comparação de estatísticas de crimes entre Estados Unidos e Reino Unido. E por fim, um outro estudo chamado Balas e Vidas Perdidas, esse sobre o Brasil, que é o paradoxo das armas como instrumento de segurança, no qual ele mostra esses dados de que mais armas não querem dizer menos violência, pelo contrário. Inclusive essa afirmação que eu vou ler em seguida aqui. Em vez de apenas constatarmos que os países desarmados não são mais seguros, vamos também observar alguns países que mantiveram população armada e que têm vivenciado uma queda constante na criminalidade. E nesse caso aqui é interessante que eles omitiram o exemplo do Japão, né, que é um dos países que tem uma das leis mais rigorosas para porte de arma, para posse de porte de armas, e que tem os índices de homicídios mais baixos do mundo. Num país com 127 milhões de habitantes, há em torno de 10 homicídios por ano. E no caso do Reino Unido, né, como a gente mencionou anteriormente, que eles falaram que era muito mais violento que os Estados Unidos, quando se trata de homicídios por armas de fogo, no Reino Unido há uma média de 60 mortes por ano, enquanto nos Estados Unidos 33 mil homicídios por armas de fogo. Ou seja, embora em certos tipos de crime seja mais recorrente no Reino Unido, quando se trata de homicídios por armas de fogo, nos Estados Unidos tem muito mais homicídios, muito mais mesmo, né? Como eu disse, 60 mortes no Reino Unido, enquanto 33 mil nos Estados Unidos. Eu vou também colocar um link aqui que é o índice de homicídios por toda a Europa, porque daí a gente pode analisar também por quê? Porque certos países, mesmo armados, têm taxas mais baixas do que outros. Eu fiz um vídeo sobre isso que se trata porque o Brasil é violento, no qual eu analiso as questões sociais pela violência no Brasil, porque não é apenas o número de armas, há uma série de outros fatores sociais, de contexto mesmo, de país, que afetam nessas estatísticas. Eles reforçam essa ideia, né? Vamos citar aqui. Novamente, está claro, para eles só, né? Porque na verdade nos estudos não indica que não está nada claro. Está claro que não há nenhuma relação entre o aumento de quantidade de armas em circulação nas mãos dos cidadãos, tampouco da facilidade de obtê-las e o aumento da criminalidade. Na verdade, os estudos indicam que há um aumento gradual, onde há maior facilidade para comprar armas. Essa é uma afirmação parcialmente verdadeira, porque há países onde há um grande número de armas na mão dos cidadãos que não são tão violentos assim, e há países onde há um número menor e que são violentos. Na verdade, esse é um princípio básico da ciência: correlação não é causação. Então, se você vê a estatística subindo ou baixando, você tem que ver outros fatores envolvidos, não é apenas o número de armas, não é apenas isso. Você tem que ver outros fatores que estão envolvidos além disso. Qual é a estrutura social, qual é o tipo de desigualdade social que há nessa sociedade, nesse país. Tem que ver outros fatores, são outros fatores envolvidos, não é apenas ter arma ou não ter arma. Citando novamente, se há alguma relação, é justamente a oposta. Mais armas significam menos crimes. E eles defendem aqui, é um bordão, né, um lema dos armamentistas norte-americanos, né, principalmente pelo John Lott, que mais armas, menos crimes. Mas isso é contrário às evidências empíricas. Um dos estudos mais abrangentes que já foi feito nos Estados Unidos, ele aponta justamente o contrário. O estudo se chama Right to Carry, Laws and Violent Crime. E eles analisam vários estudos, tanto pró-armamentistas quanto desarmamentistas, para descobrir se há alguma relação entre mais armas e menos crimes. E as conclusões desse estudo é o seguinte, olha. Um problema potencial dos estudos de leis de armas de fogo é o modo como as afiliações e vieses de interesse pessoal do autor resultam e influenciam no que será publicado.
Isso pode ser particularmente problemático quando os pesquisadores são financiados por grupos pró ou contra armas de fogo e quando essas organizações têm controle sobre qual material é publicável ou não. E também quando os pesquisadores selecionam propositalmente ao apresentar apenas resultados que correspondem aos seus interesses. Então, segundo esse estudo aí que analisou os outros estudos, eles dizem assim, olha, se um autor tem um viés pró-armamentista, é evidente que ele vai defender conclusões pró-armamentistas. Ainda mais se ele for financiado por uma organização pró-armamentista. E o vice-versa também. Se o contrário também, se for um autor desarmamentista, as conclusões dele vão levar a uma defesa contra as armas. E isso me parece um pouco inevitável, né? Porque as pessoas vão fazer um estudo sobre isso porque elas querem defender uma tese. Que é o caso desse livro também. Nesse caso desse livro, é um livro claramente pró-armamentista, então os autores vão buscar referências, mesmo que frágeis, mesmo que idiotas, em alguns casos, como o Daily Mail, para defender a posse e a porte de armas. Eu vou deixar o link para esse estudo se quiser conferir também. Vamos citar mais um trecho deles aqui, né? Se um projeto de lei foi criado, votado e sancionado, é porque os legisladores enxergaram a necessidade de criar algum mecanismo para diminuir uma situação de perigo para a população. Existe outra possibilidade, de que o Estatuto faça parte de uma agenda desarmamentista do governo que, como já mencionamos no primeiro capítulo, quer tirar das pessoas os meios de defesa e exercer o controle social. Se a lei não funciona, então deveria ser revogada. Então, novamente, nessa ideia de que o governo quer tirar as armas de vocês para que vocês não possam reagir, né, que vocês não possam se defender, não possam se insurgir contra o governo totalitário, o governo opressor. Por outro lado, há o Atlas da Violência, que foi publicado esse ano, ano passado, eu acho, que indica que o número de homicídios por arma de fogo no Brasil aumentou, acompanhou, né, os índices de homicídios em geral. Então, houve um aumento em todos os tipos de homicídios, não apenas por armas de fogo. A pergunta que a gente tem que fazer é por que os homicídios em geral, não apenas de armas de fogo, estão aumentando no Brasil. O que faz com que o brasileiro seja tão violento, queira resolver tudo na base da violência, na base do assassinato, na base da agressão? Então, qual é o problema estrutural, social no Brasil, em vez de apenas um problema de ter arma ou não ter? Então, citando novamente o livro deles, né? Como vocês já devem ter percebido nos primeiros 6 capítulos, toda a argumentação dos defensores do desarmamento é baseada em distorções grosseiras de fatos aparentemente coerentes. Resumindo em 2 palavras, desonestidade intelectual. Pelo contrário, eu acho, né? Se você for ver todas as informações aqui, todos os dados de organizações governamentais, de pesquisadores independentes, sérios, você vai ver que há dados que corroboram que o desarmamento funciona ou é melhor para a sociedade como um todo. Pelo contrário, aqui, na verdade, quem apresenta fontes totalmente irrelevantes, totalmente, sabe, de jornalecos, de blogueiros pró-armamentistas, sabe, quem apresenta fontes que não são confiáveis são os autores desse livro. Eles estão apresentando fontes que não são confiáveis, que são intelectualmente desonestas. Aparentemente, eles não têm a menor ideia do que é rigor ou método científico. Eles simplesmente encontraram ali informações ali, reportagens, e jogaram no meio do livro deles como se fosse algum tipo de referência confiável. Citando mais um texto do livro deles, um governo ideal seria aquele que preserva ao máximo as liberdades individuais em todas as suas ações e que trabalha sempre para mantê-las intactas, mesmo diante de situações que poderiam ser resolvidas mais facilmente se alguma dessas liberdades fossem suprimidas. A gente entra numa questão muito mais complexa do que desarmamento ou não, né? Ele diz governo ideal. Governo ideal para quem? Há uma linha que diz que o governo deve proteger as liberdades individuais, né? Certas liberdades que seriam inalienáveis, mas também há outras correntes ideológicas que apresentam o Estado como que deve fornecer igualdade, né? Que deve fornecer condições iguais para todos os cidadãos. Isso passaria por uma grande intervenção social, de fato. Não? Há outros que defendem que não deve haver governo, que o governo sempre é opressor e que deve ser abolido. Os anarquistas, os anarcocapitalistas, os libertários, ou seja, depende da corrente que você está defendendo. Nem todas as correntes filosóficas de filosofia política defendem que o papel ideal do Estado é preservar liberdades. Há diferentes vertentes, realmente ninguém definiu que isso aqui é o ideal. Existem várias noções de Estado, de governo, de política, né? Não é apenas essa que existe, não é apenas esse ideal que existe. Existem vários ideais do que é um Estado justo, melhor, mais eficaz, melhor para os cidadãos, né? Então não é essa a única definição. Apesar de todas as divergências ideológicas, né? Apesar de todas essas correntes ideológicas, a função básica do Estado é manter a estabilidade social. Então, essa é a função do Estado a priori, né? Ele deve defender a estabilidade social, evitar que as pessoas se matem, evitar que roubem, evitar que destruam, que pilhem, que causem o caos e que desestabilize a economia, desestabilize a sociedade, desestabilize as instituições. Esse é o modelo de Estado que deve ser adotado, um Estado que defenda a vida dos seus cidadãos, que defenda a convivência harmoniosa. E além disso, há uma divisão burra, direitista, né, dos conservadores brasileiros, entre direita, que defende menor Estado,
e esquerda que defende maior Estado. Isso é uma besteira, sabe, é uma ignorância política total, né? Os anarquistas, por exemplo, que são extrema esquerda, são contra o Estado. O comunismo é contra o Estado. Na verdade, existem várias vertentes comunistas, mas o comunismo é contra o Estado. Então seria a supressão do Estado, as pessoas vivendo de acordo com as regulamentações de sociedade, coletivas. Então não é uma divisão entre mais Estado e menos Estado. Isso é uma divisão burra, e parem de repetir isso, porque isso realmente é uma divisão burra de quem não entende filosofia política, não entende ciência política, não entende de nada relacionado a esse assunto. Citando o livro, cedo ou tarde você encontrará um defensor do desarmamento pela frente. É certo que ele virá com alguma argumentação cheia de apelos sentimentais e exemplos pontuais, mas completamente desacreditados pelos fatos. O que a gente pode ver é o contrário também, né? Quem apela para emocional e para exemplos pontuais são os autores do livro, né? Citando artigos de jornal, citando blogueiros, falando sobre o medo, né? Sobre o terror que as pessoas têm de ficar à mercê dos bandidos, à mercê da violência. Não há nenhum estudo sério, não há nenhuma citação de nenhum estudo realmente comprovado que defenda a posição deles. Eles que estão partindo para o apelo emocional ou para exemplos pontuais. Não sei com quem que eles estão dialogando aqui, quem eles estão pensando aqui. E para a sugestão de como reduzir a violência no Brasil, reduzir os homicídios por arma de fogo, né, o que eles propõem são algumas medidas que também são recorrentes na direita brasileira, nos conservadores brasileiros, né, medidas repressivas. Então, o que eles defendem é o seguinte: a reforma no judiciário, né, para aumentar as penas e não sair da prisão, e não ter aquelas saidinhas, né, não ter redução de pena, redução da maioridade penal, ou seja, prender adolescentes, punição para policiais corruptos, integração de banco de dados de criminosos entre os estados, equipar melhor a polícia e patrulhamento das fronteiras para que não entrem armas contrabandeadas no Brasil. Ou seja, todas as medidas deles são repressivas. Eles não têm nenhuma ideia de medida socioeducativa, nenhuma medida social para melhorar a condição de vida das pessoas, para reduzir a desigualdade, para que as pessoas não entrem no crime, né? Eles não querem pensar em como evitar com que o jovem entre no crime, como evitar com que o adolescente se envolva com o tráfico. Não, eles pensam em como você vai reprimir isso aí, que é o último estágio da violência, né? Quando você chega no estágio que tem que mandar a polícia descer o cacete nos bandidos, é porque todas as outras instâncias básicas da sociedade já faliram. Então você tem que voltar para o começo, você tem que pensar em como evitar que as pessoas se tornem criminosas. Eu acho que isso aí, um conservador não consegue conceber isso. Como evitar que a pessoa entre na criminalidade? Como evitar que a pessoa se torne um criminoso? Eles não querem saber disso, eles querem saber de como manter o cara preso, como matar esse bandido, como descer a porrada nesse cara. E por fim, né, nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo dessa série, a última citação: se vasculharmos a história dos governos de inspiração marxista, veremos sempre um traço em comum: o desprezo completo pela vida humana, demonstrado em milhões de mortes de inocentes, desde bebês até mulheres grávidas e idosos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa frase, para mim, aqui é essencial para compreender o viés ideológico dos autores. Então eles defendem aquela velha história de fantasma, né, a história de terror dos comunistas tomando conta do Brasil, né, dominando o Brasil, querendo desarmar a população para implantar um regime comunista no Brasil, para tornar o Brasil Venezuela, Cuba. Então é a velha lenga-lenga também da direita brasileira de que há um inimigo oculto querendo dominar o Brasil, querendo fazer o Brasil um país comunista. É conversa fiada. Então isso aqui revela muito o viés deles, né? Revela muito a tendência ideológica deles e que tipo de discurso que eles estão defendendo. No próximo vídeo a gente vai ver sobre para que servem as armas, para que elas são criadas. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Todas as referências vão estar aqui na descrição desse vídeo. Confira se você quiser, deixa o joinha, deixa um comentário, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!